Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Coreia do Norte pode mudar a guerra na Ucrânia? 북한에서 새로 도착한 전쟁 포로를 수용하기 위해 가까운 장래의 전선의 여러 부문에서 포로가 된 최초의 북한 점령군이 이곳에 도착할 것입니다. Pela primeira vez, a Coreia do Norte enviou soldados para combater em território estrangeiro, na Rússia. E a Ucrânia anda a distribuir um vídeo destinado a esses cerca de 10 mil soldados norte-coreanos. A mensagem promete boas condições para todos os que abandonarem o campo de batalha. Barracas confortáveis, 3 refeições quentes por dia, cuidados médicos. O objetivo é aliciar os soldados de Kim Jong-un com algo com que eles apenas podem sonhar no país de onde vêm. Esta estratégia pode resultar? Como está a correr a guerra para os soldados norte-coreanos? A Rússia recuperou terreno, como esperava? Vou conversar com a Madalena Moreira, jornalista da secção de Internacional do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 19 de dezembro. Bem-vinda, Madalena. Obrigada, Teresa. Quem são estes soldados norte-coreanos a lutar pela Rússia? Então, os soldados norte-coreanos chegaram à Rússia em meados de outubro, terão entrado em contacto em pequena escala com as tropas ucranianas pela primeira vez logo no início de novembro, mas os primeiros combates a sério, só aconteceram no fim de semana passado. E todos estes confrontos terão acontecido na região russa de Kursk, que neste momento está ocupada pela Ucrânia. Ao todo, estaremos a falar de 10 mil a 13 mil soldados enviados por Pyongyang, segundo os números que são avançados não pela Rússia, não pela Coreia do Norte, mas pela Coreia do Sul, Estados Unidos e Ucrânia. 3 mil farão parte do ramo de operações especiais das Forças Armadas, que é o ramo com mais treino das Forças Armadas da Coreia do Norte. A maior parte destes 10 a 13 mil deve estar em Kursk, a combater ao lado dos russos, mas também há uma parte que ainda deve estar a treinar na Rússia. Estima-se que a Coreia do Norte tem uma população de cerca de 26,6 milhões de habitantes. Para termos uma ideia, são menos 20 milhões do que a Espanha, por exemplo. Mas o exército da Coreia do Norte é o 5º maior do mundo. Como é que o caracterizarias? Tal como disseste, a Coreia é um país extremamente militarizado e isso reflete-se muito no exército. Já disseste que são o 5º maior do mundo e, portanto, ficam ultrapassados apenas pela China, pela Índia e pelos Estados Unidos, que aqui numa comparação são países que têm 10 vezes a população da Coreia do Norte, e também pelo exército da Rússia. O exército em si tem 1,3 milhões de soldados ativos, mais 6,3 milhões de pessoas na reserva, o que representa quase 1/4 da população total. É muita gente num só exército. E os números muito altos justificam-se pelo serviço militar obrigatório, que é de 5 anos para as mulheres e que pode ir até aos 12 anos para os homens. Quanto às capacidades materiais, os números são igualmente impressionantes. Mas muitos dos veículos, dos navios, das aeronaves são da era soviética e por isso estão muito desatualizados. E além disso, não têm muito uso. O que a Coreia do Norte tem feito então é apostar na modernização através do desenvolvimento de armas químicas, do treino de profissionais para ataques digitais e, principalmente e mais importante, para o desenvolvimento de armas nucleares. Estamos a falar que a Coreia do Norte é uma de apenas 9 potências nucleares no mundo inteiro. Nós também sabemos muito pouco sobre aquilo que se passa dentro da Coreia do Norte, não é? Sabemos que é um regime autoritário, onde não há liberdade. O que é que sabemos sobre a vida no país? Nós sabemos pouco e, na verdade, nos últimos anos sabemos ainda menos, porque se o país tinha algumas relações com a Rússia, desde a Covid fechou-as completamente e só as está a reabrir agora, neste envio de tropas, mas também no turismo. Eles abriram finalmente um dos seus resorts turísticos, mas só a russos. E, portanto,
tudo o que nós sabemos e que possamos dizer sobre a Coreia do Norte é muito pouco e é sempre filtrado através da Coreia do Sul. Mas sabemos que é uma população muito pobre nas massas e que quem vive bem é a cúpula do regime alimentada por Kim Jong-un e que vai manter esta cúpula próxima de si. Conhecendo as condições de vida na Coreia do Norte, pelo menos aquilo que sabemos, a Ucrânia está a tentar aliciar os soldados norte-coreanos a abandonarem a Rússia. Esta estratégia já deu frutos? A estratégia já deu frutos porque já era utilizada desde o início da guerra em relação aos russos e resultou na deserção, diz Kiev, de pelo menos 350 soldados para o lado ucraniano. Agora, uma vez que resultou, eles estão a aplicá-la aos norte-coreanos. E a televisão ucraniana avançou que, em outubro, ainda antes do grande contingente ser enviado, 18 soldados norte-coreanos que tinham sido enviados numa força de observação já tinham desertado. O que a Ucrânia faz para obter estes resultados, então? É um projeto chamado Eu Quero Viver, que disponibiliza uma linha telefónica 24 horas para que os soldados russos e agora os norte-coreanos podem telefonar para se renderem ou até para entregar toda a sua unidade. Em troca, o que a Ucrânia lhes promete é boas condições de vida e um tratamento digno num campo para prisioneiros de guerra. Ora, quando eles têm que escolher entre as condições duras na frente de batalha ou a segurança de uma cama, das 3 refeições que a Ucrânia lhes promete, e pelo facto de, como a Ucrânia diz nesta campanha, não terem de morrer no estrangeiro, pode ser aliciante tomar esta decisão, quer para os russos, quer agora para os norte-coreanos. Estamos a falar ainda assim de um número muito pequeno, não é? 350 soldados russos desde o início da guerra, 18 norte-coreanos desde outubro, agora com este novo contingente. A Rússia já ganhou algo com a chegada ao terreno dos soldados norte-coreanos? Até agora não há dados que apontem para uma mudança acentuada no equilíbrio de forças a que a guerra tinha chegado antes da entrada em cena dos norte-coreanos. Há confrontos, sim, mas na prática a frente de batalha continua praticamente inalterada. Já voltamos à conversa com Madalena Moreira, jornalista da secção internacional do Observador. Na segunda parte, olhamos para a relação entre Pyongyang e Moscovo. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Madalena Moreira, jornalista do Observador. A Rússia e a Coreia do Norte assinaram, em junho deste ano, um acordo de parceria estratégica. O que é que está previsto e o que é que têm estes países a ganhar com ele? Então, o acordo previa a expansão da cooperação tanto económica como militar entre Moscou e Pyongyang e, na prática, foi isto que permitiu que os soldados norte-coreanos fossem enviados para a Rússia. Então, o Kremlin paga um montante por cada militar que combate ao lado do exército russo e isto é muito positivo para o regime de Kim Jong-un porque lhe permite dinheiro fácil para pôr a circular entre lá está as tais cúpulas do regime que já tínhamos falado, que podem estar insatisfeitas com o nível de vida com a crise económica que se instalou na Covid. Além de soldados, Moscou também está a comprar o tal excedente de armamento soviético que também já falámos. Esta relação não é só militar, porque também passa pelo turismo, por intercâmbios e por trocas comerciais. O que é que isto faz para os dois países? A longo prazo vai aprofundar a aliança entre eles e vai permitir que se coloquem contra o sistema de instituições internacionais, o que vai beneficiar muito um regime isolado e anti-ocidental como é Pyongyang.
E como é que está a correr a guerra com os soldados norte-coreanos no terreno? O que é que já sabemos? Apesar destes benefícios todos que existem na teoria, a prática tem sido bem mais difícil. Porque as operações especiais que eu disse que estavam lá são o ramo mais bem treinado, sim, mas a fatia das operações especiais que está neste momento em Kursk será a camada mais baixa deste ramo, o que na prática é pouco mais do que infantaria. Ou seja, eles têm pouco treino, eles estão mal alimentados e não têm acesso a cuidados médicos, o que os faz alvos muito fáceis para Kiev. É por isso que os especialistas, e até o antigo ministro da Coreia do Sul, já se referiu a eles como carne para canhão, porque eles servem para pouco mais do que, passa a expressão, engordar as fileiras russas e assegurar tarefas menores, libertando espaço para os soldados russos realmente combaterem os ucranianos. Eu li também aqui sobre um outro pormenor que no campo de batalha se torna crucial, que é a língua. Os soldados norte-coreanos não falam russo e os russos não falam coreano, e isto, num momento de tensão na frente de batalha, pode criar alguns problemas. Pode ser decisivo até. Alguns comandantes coreanos que falam russo, alguns de topo, e o exército russo ensinou a todos os soldados norte-coreanos umas 100 palavras de vocabulário militar. Mas, na prática, isto não é suficiente para manter uma comunicação eficaz num campo de batalha em que é preciso estar constantemente e de forma organizada em contacto. E o exército norte-coreano tem ainda outro problema, que é o facto de ser muito hierarquizado. Estes soldados nunca combateram em cenários reais de guerra e estão mais treinados para impedir golpes de Estado do que para decidir guerras. Por exemplo, há decisões que, na estrutura do exército norte-coreano, precisam de ser aprovadas por várias autoridades diferentes para serem válidas. Ora, isto não é sustentável na Ucrânia. Aqui, claro que há a possibilidade, uma vez mais nós não sabemos bem como funciona, de este protocolo ter sido alterado quando eles entraram em cena na Ucrânia, mas até agora não há indicações para isso. Pelo contrário, os serviços secretos ucranianos relataram que este fim de semana houve um incidente de fogo amigo em que soldados norte-coreanos mataram 8 soldados de um batalhão russo da Chechênia devido a falhas de comunicação entre as duas partes. Esta é a primeira vez que os soldados norte-coreanos estão a combater fora da Coreia do Norte, e há também quem veja aqui uma oportunidade para chegar aos habitantes do país mais fechado do mundo. É verdade. Nós estamos a falar que a grande maioria dos soldados coreanos nestas unidades cresceram durante os anos 90, quando o país enfrentava uma crise económica depois da queda da União Soviética. Agora enfrentam outra crise, a da Covid. O perigo para o regime de Kim Jong-un é que estes soldados cheguem à Rússia, cheguem à Ucrânia e vejam uma realidade completamente diferente daquela que têm em casa e que talvez nem sabiam que existia. E passam a ter, e agora passo a citar, ideias erradas, que seriam eles regressarem à Coreia do Norte para as tentarem implementar. Ou então não quererem voltar. Exato, ou de todo nem quererem voltar. Mas para a Coreia do Norte talvez seja mais perigoso eles quererem voltar com estas ideias erradas e quererem, num sentido patriótico, quererem mudar o que já tinham em casa. E o que não é uma ideia totalmente descabida, porque foi o que aconteceu com um grupo de oficiais que estudou em Moscovo e regressou à Coreia em 1992 e disse: não, nós queremos o que vimos lá fora, aqui no nosso país. As campanhas da Ucrânia, o que estão a fazer é tentar aproveitar-se desta janela para mostrar esta realidade diferente aos soldados norte-coreanos. A guerra na Ucrânia está prestes a completar 3 anos. Em que ponto é que estamos? O que é que podemos esperar nestes próximos tempos? Temos sempre que fazer a ressalva que a guerra é imprevisível e pode mudar a qualquer momento. E, além disso, até agora estes 10.000 soldados não parecem ter feito muita diferença. Mas o que pode realmente fazer a diferença é aquela parte das forças especiais que eu disse no início que ainda estava a treinar na Rússia. Porque se elas entrarem em cena e tiverem, para a sua expressão, limado as arestas na sua relação com as tropas russas, podem representar um perigo para a Ucrânia, por exemplo, lançando ataques surpresa atrás das linhas inimigas. Por outro lado, Kim Jong-un poderá estar disposto a enviar até 100.000 soldados para continuarem a alimentar os tais canhões de Moscovo. Ao mesmo tempo, para o lado ucraniano e para os seus aliados, eles têm aqui uma janela enorme que têm que saber aproveitar. Já se provou que a campanha de apelo à deserção tem alguns resultados, se calhar não nas dimensões que eles desejavam, e se continuarem a apostar aqui, podem tentar destruir o regime de Kim Jong-un a partir de dentro. O impacto direto que isto teria na guerra seria a queda de um dos principais aliados da Rússia. Obrigada, Madalena. Obrigada, eu.
Madalena Moreira é jornalista da secção de Internacional do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.